Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do mestrado profissional em saúde materna e infantil da Universidade Franciscana. Na central técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre comportamento alimentar. Que tema, né, Fran? Bem o teu chão. Bem o meu chão. Bem o teu território. Não, na verdade entre nós. É, entre nós. Ah, maravilha. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque nós temos aqui também uma dupla de convidados especialistas nesse tema. Nós contamos com a participação da Júlia Cerezer e do mestrando em saúde materna e infantil, Nicolas Dovigi. Sejam muito bem-vindos. Que também é o meio deles, né, criança? Exatamente, que também circula psicologia e nutrição. A gente está fazendo uma dobradinha aqui, né? Exatamente. Entre nós. Certo. Muito bom. Vamos começar aqui conversando. Tem muitos pais e mães que nos escutam, né? Me Pega no Colo, a audiência maior é de pais, mães, famílias. Então, o comportamento alimentar das famílias é um tema que vai interessar a todo mundo. Vamos começar contando aqui. Como que o comportamento, os hábitos, os costumes que são alimentares dos pais podem influenciar nas crianças, nos filhos? De que maneira? A gente sempre tem que pensar na criança como um espelho, tá? Existem vários tipos de espelhos, a gente sabe disso. Cada espelho é único. Tem um espelho mais quadrado, mais retângulo, mais redondo, mas é um espelho. As crianças, elas sempre vão tentar imitar o que os pais fazem, o que os seus pares fazem, às vezes outros amigos, né? Mas dessa parte inicial da vida, vai ser os pais. Então, se eles tiverem um alimento saudável que eles estão comendo na frente da criança, muito dificilmente ela não vai querer comer também, né? Acho que a Ju também pode falar um pouquinho mais sobre isso. Isso, então aproveitar, né, dar oi para as gurias, né, com as profs. Então, como o Nicolas falou, as crianças vão reproduzir o comportamento dos seus pais, né? Não que isso seja uma regra, mas é uma predisposição. Porque o que normalmente pode acabar acontecendo? Que os pais ofertam para os seus filhos alimentos que muitas vezes nem eles têm na sua alimentação, o que dificulta também da criança visualizar também esse alimento fazendo parte do seu cotidiano, né? E a gente pode pensar também que as crianças são seres individuais, né? Por isso que não é uma regra. Se os pais se alimentarem de uma forma saudável, os filhos vão se alimentar de forma saudável. Não, mas se tem uma predisposição para que isso aconteça. Uhum. Quanto menor a criança, maior, né? Eu acho que quanto menorzinha essa criança, mais ela tá olhando pro pai e pra mãe. Exato. Mais tarde, como o Nicolas falou, ela vai expandindo esse olhar, olha pro coleguinha, para a lancheira do coleguinha, né? E para os demais. Mas no comecinho da vida, pai e mãe são referências muito importantes. Sim, aí fica muito difícil, né? Não seguir a alimentação no contexto de casa, né? E aí eu acho que uma queixa que vem muito, assim, frequente, pelo menos para a nutrição, né? Ai, meu filho não come, ele faz birra. Ou aquela mãe que sai correndo atrás da criança com o prato para ela comer, né? Então, há um conflito muito grande, né? Na hora das refeições, e isso acaba sendo um momento de estresse para a família. Ai, tá chegando a hora do almoço, e agora? Então, essa criança que faz, né, essa birra ou que tem esse tipo de comportamento, como é que os pais podem resolver? É muito importante a gente pensar, né, a birra sendo também um estágio do desenvolvimento, né, que vai iniciar por volta dos 2 anos. Então, é onde a criança vai começar a se visualizar, né, como um indivíduo, separado dos seus pais. Então, a partir desse momento, ela também na sua fala já começa a dizer mais nãos, não quero, né? No mercado, muitas vezes, a criança acaba se jogando no chão. Mas é importante a gente lembrar que a criança, ela não tem aparato neurobiológico ainda para regular suas emoções sozinhas, né? Então, vai ser manifestado através do seu corpo, se jogando no chão, gritando, porque ela não consegue se autorregular, né? E ela não consegue verbalizar as suas emoções, não consegue nomear também elas. Também para os adultos isso é também uma dificuldade, né? Muitas vezes os adultos também não conseguem nomear as suas emoções, que na criança também ocorre com bastante frequência. Então, é muito importante que a criança também seja introduzida
na preparação dos alimentos, também que o supermercado seja um ambiente previsível para ela, né? Então, aí que entra também os combinados, a questão da autonomia da criança, né? Que ela seja integrada nesse contexto. Lembrar também que na comportamental a gente trabalha muito com os adultos, como é que eles vão nomear as suas emoções e como eles vão lidar com elas. Se com adulto a gente precisa trabalhar, imagina para uma criança, que ela não teve essa instrução ainda e nem tem capacidade fisiológica para fazer isso, né? Então é bem complexo e tem que ter um pouco de empatia também, né? Mas eu acho bem importante, assim, os pais começarem a respeitar, né, esses sentimentos ou essas expressões da criança quando está começando a alimentação desde o início, né? É tão comum a gente ver. Nossa cultura é muito da quantidade, né? Não interessa o que está comendo, o importante é que está comendo, tem que estar comendo bastante, né? E aí a criança, naquele início da alimentação complementar, né, já faz os seus sinais de que está satisfeito, ou que não quer mais, né, ou que não está gostando de algum determinado alimento, e os pais ficam ali, né, naquela imposição de que tem que comer tudo, ou, né, de que tem que comer certa quantidade. Então, acho que dá para começar a prestar atenção desde lá do início, né, Cris? E daí essa experiência, né, o que você está vivendo ali em família, né? Porque a Júlia falou antes, assim, os pais se alimentarem bem, não é garantido que a criança vai se alimentar bem. Mas os pais se alimentarem mal, é praticamente garantido que a criança vai se alimentar mal, porque os alimentos, os bons alimentos, não estarão ali disponíveis. Então, assim, pensar na cena da alimentação de forma mais ampla. O que está acontecendo ali? Muitas vezes está a família reunida, mas tem uma tela ligada, televisão, um jornal, aquele jornal que acontece na hora do almoço, né? Alguma perturbação, algo que distrai a todos, não somente a criança, né? Então, eu fiquei pensando, ouvindo vocês assim, ó, que ter uma criança em desenvolvimento sob os nossos cuidados, nós adultos, né? É uma oportunidade incrível para nós repensarmos os nossos hábitos, os costumes, né? Aquilo que inclusive na alimentação. Eu vou falar de mim, né? Eu tenho 3 filhos. A minha alimentação melhorou enormemente após o nascimento do meu primeiro filho. É impressionante. Hábitos que eu adquiri ali, na gestação do meu primeiro filho, e que hoje, 12 anos depois, eu nunca mais perdi. Não retrocedi nisso. E claro, comecei por eles, mas em seguida a gente percebe os benefícios para nós. E isso não vale só para a gestante, mas para toda a família. Vale a pena repensar, né? Porque se eu cuido para não dar açúcar para minha criança antes que ela complete 2 anos de idade, isso também é um convite para que eu repense as quantidades, pelo menos, de açúcar que eu faço a ingestão diária. E assim vai, assim com todos os alimentos ultraprocessados. E a experiência da ingestão de alimentos, assim, minimamente processados, em família, com diversos sabores. Nossa, isso é uma experiência sensorial, psicológica, emocional. Não é só o paladar, são todos os sentidos envolvidos. É muito gostoso, né? Quando a gente consegue lançar esse olhar, assim, para a experiência alimentar em família. E um dos pontos que vocês falaram sobre a birra, sobre esse comportamento, que é uma descompensação temporária da criança, porque, né, algo ali não está contentando a criança, digamos assim. A gente também tem um olhar muito negativo para isso, tá? Isso é um problema que a criança tem. É porque ela ainda não consegue. Mas não é só isso. Também tem uma beleza aí, né? Nessa demarcação que a criança faz de quem ela é e de que se você quer uma coisa, ela quer outra. E às vezes ela se nega a fazer o que nós adultos propomos e não é porque ela não queira fazer. É só para demarcar a diferença. É só para mostrar que ela não está misturada. Então tem uma beleza aí. Tem uma beleza que é um passo para a autonomia. Mas para além desse desenvolvimento em curso, das manifestações que são típicas da criança, o que mais que os pais, as mães, as famílias podem fazer para contribuir para que a criança se torne mais autônoma também na experiência alimentar? Então, em relação a essa autonomia, né, eu acho que para a criança é muito importante e o que a gente pode adquirir na infância também vai se repercutir de alguma forma na vida adulta. Então, a gente pensar em alguns métodos que também contribuem para essa autonomia, que seria o método BLW, né? E a Maria Montessori, a teórica, né? Então, ela vai falar muito sobre essa aquisição
dar autonomia, deixar a criança também ter um protagonismo, né? Onde ela pode se alimentar, pegar esse alimento com as mãos, ela pode experimentar várias texturas, isso vai contribuir também para a aprendizagem dela, né? Que ela se suje, que ela experimente, e não significa que ela vai também só tender a fazer o que ela quer, a se alimentar da forma que ela quer. Por isso que é importante que os pais também insistam de uma forma positiva, né? Não é na primeira vez que a criança vai gostar e isso determina por si só. Mas é importante que ela tenha também outras experiências com esse alimento para determinar, sim, se ela gosta, se ela não gosta. Então... Com uma oferta gentil, né? Exato. E Respeitosa. Só para quem talvez não conheça o termo, né? BLW, Baby Led Weaning, é essa questão realmente da criança comer com a mãozinha, né? Ela ter autonomia de pegar os alimentos, né, conforme a idade que ela tá. Ela vai pegar ou fazendo, né, uma pegada mesmo no alimento, ou mais adiante ela vai pegando, né, no movimentinho de pinça, quando ela já tem essa capacidade de desenvolvimento. Júlia, você sabe que eu implementei a BLW pela primeira vez com meu segundo filho. Lá em 2011, quando nasceu meu primeiro filho, não se falava em BLW. Mas em 2014, quando nasceu meu segundo filho, eu já tinha alguma informação. E é muito interessante, porque eu dava assim, pequenininho, né? Ali com 6, 7 meses, eu já deixava os pedacinhos, assim, ele ia pegando. As pessoas no entorno ficam muito apreensivas. Mas olha, ai, será que ele vai se engasgar? Será que isso não é, né? Mas tu não vai picar, tu não vai amassar, tu não vai... Assim, então, isso também é um ponto importante da gente falar aqui, né? Que é seguro, né? A partir, claro, de um momento em que a criança mostra uma prontidão para isso. Né, Nicolas? E lembrando também que tem um certo protocolo. A gente não vai dar uma cenoura 100% crua, num estado duro e também num formato que fique mais fácil dela se engasgar. Então, não é simplesmente vai lá e deixa a criança comer sozinha. Não, tem um guia ali. A Ju também falou muito na questão de, tipo, a criança não vai gostar ou desgostar na primeira vez que ela come o alimento. A gente sempre fala que em torno de 12 a 15 vezes a pessoa sabe se ela gosta mesmo do alimento. E também, oferecer de diversas formas de preparação é muito importante. Às vezes tu ofereceu cozido, porque agora não fazer um pouco grelhado, um pouco diferente, né? O modo da preparação. Isso interfere muito. Isso. E outra coisa muito importante, né? Da pergunta, como é que os pais podem ajudar a ter autonomia? Primeiro, autonomia, de novo, não é só soltar a criança e fazer o que ela bem entender. É ela aprender a que ela tem ali as suas escolhas, que ela pode fazer elas, mas é uma autonomia guiada, como a gente gosta de dizer, né? É uma autonomia que os pais, eles vão escolher o quê? O que tem na mesa. A qualidade daquela comida, né? Então, é muito fácil para a criança. Tem cenoura ou brócolis? Ela vai querer experimentar os dois, vai provar os dois e ver o que ela acha ali. Mas se tu colocar, por exemplo, uma comida hiperpalatável, que nem deveria, por exemplo, um chocolate para a criança e uma cenoura, é muito possível que ela vá gostar mais do chocolate. A textura, o cheiro. O cheiro, a textura, o próprio açúcar, o estímulo, né? Alguns neurotransmissores que vai disparar ali para crianças, calorias, né? Então, é muito mais fácil se os pais fizerem escolhas para a criança que vão deixar ela escolher entre uma opção boa e uma opção boa. Uma opção adequada e uma opção adequada. Então, ela não tem uma escolha ali que vai ser ruim. Não importa o que ela escolher, vai ser bom. Mas ela que vai estar escolhendo o que comer e na quantidade que vai ser, né? Porque a criança, ela sabe o quanto que ela precisa, não os pais. Então, não adianta ficar forçando. Às vezes, ela comeu o que ela precisava e parou. E muitos pais vão lá e insistem para comer mais. Isso é ruim, porque isso vai destruir o sistema de saciedade da criança e ainda mais pode incentivar para o futuro para um transtorno alimentar, né? Sabe que eu uso até hoje, as minhas crianças estão crescidas, mas assim, no almoço, né? A gente sempre tem pelo menos os 6 tipos de legumes e verduras. Tem regra, é uma autonomia inserida nas regras. Eu digo, qual é a regra da casa? Vocês podem escolher 2 entre os legumes e as verduras. Quais 2? Às vezes o pequeno diz assim, eu quero só cenoura. Hoje, só cenoura. 2, meu amor. 2, né? Entre esses todos aqui, 2. A cenoura e mais o quê?
E ele nem insiste, ele já, então o tomate, então o alface, então a beterraba, tá. Mas isso é um exercício muito interessante, porque os mais velhos, eles já nem tá em xeque, ele já diz esse e esse. E às vezes eles escolhem um terceiro, que já supera a regra familiar inicial. É muito interessante como as crianças, né, Júlia, elas vão incorporando esses hábitos. E sabe por quê? Também a criança, ela quer participar da cultura familiar. Ela quer pertencer àquele grupo familiar. Então, ela vai incorporando os hábitos familiares. É bonito de ver, né? Mas também é tão ruim quando a gente vê, né, uma família que acha que a criança tem mais controle sobre suas escolhas do que o próprio adulto, né? Porque a gente cansa de ouvir no consultório, mas eu não vou tirar o refrigerante, sei lá, né? Vou diminuir a quantidade lá de refrigerante porque Deus o livre, né? O pai fica sem, ou né, algum familiar ficar sem aquele alimento ali por perto, né? Então, é tão triste, né? Quando a gente ouve esse tipo de conduta, assim, das famílias de não entenderem que é um processo realmente de toda a família, né? E Fran também falam muito, tipo, a criança quer, então eu compro para ela. Ou a criança sempre quer refri, sempre quer isso aqui. Quem é que comprou? Quem é que ofereceu? A criança sempre tá tomando refrigerante. Tá, mas quem é que colocou aquilo em casa, né? A criança até, né, a gente sabe, não trabalha, tem seu dinheiro e compra as próprias coisas, né? Então tem esse ponto também. Exato. E por isso que também é importante as experiências iniciais que ela vai ter com o alimento, né? Como o Nicolas falou, quem é que compra esse alimento? Então, a criança vai sentir falta daquilo que algum dia ela experimentou. Então, se só for ofertado, de alguma forma, alimentos que são permitidos para cada faixa etária, é muito mais provável que ela tenda, né, a se alimentar de uma forma mais adequada. Uma coisa que me lembrei agora também, ouvindo vocês, é que muitas vezes a gente toma por definitiva a posição da criança. É uma coisa que eu trabalho também, volta e meia. Mamãe, é que eu não... Mamãe, você sabe, eu não gosto de carne de frango. Eu digo assim, você agora não está gostando. É mesmo, agora você não está gostando. Mas você já gostou quando você era bebê, você comia muito. E daqui a pouquinho você vai voltar a gostar. Pô, lasquei, ponto. Entendeu? Porque, assim, pra criança ter essa ideia de que isso é um momento da tua vida e que tu pode, né, vai mudando. Porque nós somos assim. Né? Agora eu não estou gostando. Então, assim, porque às vezes os pais tomam isso como definitivo, né? É porque ela não gosta. Nem adianta oferecer. Isso mesmo. Eu ia dizer exatamente isso. Não adianta oferecer que ela não gosta. Às vezes a criança nem experimentou. E uma coisa também que é interessante, né? Os pais observarem o que eles gostam, né? O que eles não gostam. E se aquilo que eles não gostam e que é saudável, se tem em casa. Porque às vezes, sei lá, não gosta de um determinado alimento, né? E não tem em casa. Então a criança perde a oportunidade de experimentar aquele alimento, né? E lembrar da criança. Você lembra na época que você dizia que não gostava de lasanha? E agora você gosta de lasanha? Você lembra da época que você... Então, pois isso também pode acontecer com um franguinho. Isso também pode acontecer, né? E a criança, ela vai lembrar que... E é assim o percurso próprio da vida, né? E mais um detalhezinho que eu acho que é importante a gente colocar é que, normalmente, alimentos palatáveis, né? Esses alimentos bem calóricos e que não tem como não gostar, porque a gente nasce, né, gostando já do sabor doce, são oferecidos em contextos muito legais, né? Na festa, no parquinho, na casa do coleguinha. E os alimentos que são saudáveis e que não são tão palatáveis, né, para algumas crianças, normalmente são oferecidos em ambientes mais estressantes, né? Ou que são de castigo, não sei se é de castigo, mas, né, a criança tem que comer, se tu comer, tu vai ganhar sobremesa. Então, eles parecem que ganham um lugar ainda pior do que, né, ficam alimentos assim que não... que ficam, realmente, né, a criança acho que registra, né, aquilo bom, se eu vou ter que comer esse alimento para ganhar uma sobremesa, ele deve ser péssimo mesmo, né? Isso é uma campanha aqui? Risotinho e frutas nas festinhas de aniversário. Gente, tão gostosinho quando tem uma frutinha, um espetinho, uma frutinha. Não possa ter, né, Nicolas? Mas não possa ter, mas eu acho que é uma outra E acaba funcionando como um sistema de recompensa, né? E se tu comer a fruta, tu ganha. Então, é um sistema de recompensa, um reforço, né? E o alimento vira o bicho-papão, né? O feijão é ruim. Por quê? Porque ela não gosta muito, mas se ela comer aquele alimento que não é tão bom, ela vai comer ali uma sobremesa.
Aí também lembrar, né, pessoal, a questão é 90%. Aqueles 10% ainda dá para dar uma variada. Não é questão de ser 100% rígido, né? Tem essa questão também. Um bolinho feito em casa no final de semana, não é? Tem várias... Exato. Contextos. Tem, exatamente. E se a alimentação é predominantemente saudável, isso também não vai ser tudo um bem. grande problema. Exato. Que delícia! Olha aquele teminha, né, Fran? Aquele teminha que a gente poderia ficar o quê? A tarde inteira falando sobre isso, a noite inteira. Mas vamos ter limites. Vamos ter limites aqui com a nossa fala. Muito obrigada. Foi demais, viu, a nossa conversa. Valeu. Muito obrigada. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhem nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti. O do mestrado é @ppgsmiufm. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigada.